Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou professor do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Vamos iniciar nesse momento a nossa matéria de Bibliologia. Eu gostaria de, introdutoriamente, fazer uma abordagem em linhas gerais sobre os assuntos que nós iremos abordar no decorrer de nossas videoaulas desta matéria. Nós, dentro deste nosso plano de aulas, nós queremos abordar alguns assuntos extremamente importantes dentro dessa matéria chamada de Bibliologia. Eu quero convidar a você para juntos nós entendermos um pouco mais a respeito da definição do termo Bíblia. Por que o texto, este livro sagrado que nós conduzimos para os cultos, para as nossas reuniões, que temos na nossa casa, que fazemos uso dela cotidianamente, por que ela chama Bíblia? Nós vamos entender a respeito da etimologia da palavra. Também nós vamos entender um pouco sobre a composição da Bíblia Sagrada. Quais são os livros que compõem a Bíblia Sagrada? Quais são os livros e por que esses livros estão lá? Vamos falar também um pouco da utilidade da Bíblia, qual é a mensagem central que a Bíblia tem, a Bíblia e seu processo de confronto aos pensamentos filosóficos na atualidade, como o ateísmo, o panteísmo. Vamos entender como se deu o processo de produção ou processo de separação em capítulos e versículos. Inicialmente, a Bíblia tinha capítulos, inicialmente, a Bíblia tinha versículos. Vamos entender todo o processo histórico da divisão em capítulos, em versículos. Vamos ver também alguns significados, algumas curiosidades bíblicas. Quero conversar também com vocês a divisão dos livros da Bíblia, como eles estão disponíveis, por que nós temos uma Bíblia chamada de Bíblia Hebraica, nós temos uma Bíblia chamada de Septuaginta, nós temos a Bíblia chamada Bíblia Protestante, a Bíblia Católica, e aí é uma oportunidade para nós adentrarmos de um outro assunto, por nome de canonicidade. O que é cânon? O que é canonicidade? E o que é canonização? Como se deu a escolha dos livros? Aliás, os livros que temos na Bíblia Sagrada foram escolhidos aleatoriamente? Então, logo, nós iremos também falar dos livros apócrifos. Por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante tem apenas 66 livros? Então vamos trabalhar todo o processo da formação do cânon. Nós vamos também estudar a respeito dos livros apócrifos, como eles surgem, por que foram inseridos no texto da Bíblia, chamada de Bíblia Católica, tá? Alguns erros que contém nos apócrifos. Vamos falar também como os livros apócrifos eles foram aprovados, quais foram o processo de aprovação desses livros. Vamos falar da versão católica romana, a formação do cânon no Novo Testamento, a progressão do cânon no Novo Testamento, classificação técnica do Novo Testamento, falar um pouco sobre a era da escrita, os materiais que foram empregados para construir, desenvolver o texto sagrado. Vamos falar sobre inspiração, revelação, iluminação, como se deu esse processo de construção do texto sagrado. O termo Bíblia, eu gostaria já de começar pela definição do termo. O termo Bíblia, ele é originário da expressão biblos. Biblos é o nome em que os gregos deram a planta de papiro, que é uma planta aquática largamente encontrada no antigo crescente fértil. E dessa planta aquática, da entrecasca dessa planta,
se fazia o papiro, que era o material de escrita. Um processo bastante complexo, lento, moroso. Se pegavam essas entrecascas, entrelaçavam entre si com tiras e um processo artesanal. Deste processo, tinha-se então o material para a escrita. Basicamente, nós denominamos de Bíblia toda a composição de livros. Então, Bíblia significa biblioteca. Um biblion é um pequeno livro, no grego, biblion, pequeno livro. Esses pequenos livros ou pequenos rolos ajustados, temos uma Bíblia. Biblos é o termo que se dava à planta aquática por nome de Cyperus papyrus, que é um termo técnico da planta encontrada largamente no crescente fértil. A Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvida, a maior revelação de Deus para nós. É nela que nós contemos, é nela que se contém o caminho para a salvação, é nela que se dá todo o processo de queda, é nela também que se projeta todo o plano de salvação para a vida de todo homem e para a vida de toda mulher. É, sem sombra de dúvida, o maior legado que Deus nos outorgou é a sua palavra, porque dentro do escrito sagrado tem também a sua revelação. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Portanto, a gente precisa entender, dado a este tão crescimento, a essa tão importância da Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que a Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais importantes que se tem hoje na sociedade e na humanidade. Não é debalde que a Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido no planeta. Traduzido para cerca de mais de 2.400 línguas diferentes. É o livro mais vendido. É o livro em que se alimenta mais discussão em torno dele. Não se escreve tanto livros para falar deste livro. Comentários, dicionários, uma gama significativa de material já foi escrito para falar a favor e contra a Bíblia Sagrada. É um dos livros mais atacados pelos seus oponentes, mas sem sombra de dúvida é o livro mais amado por aqueles que entenderam o processo de salvação contido no escrito sagrado. Meus amados, tem algumas informações que eu gostaria de estar passando para vocês, disponibilizando para todos vocês. No princípio, os livros sagrados, eles não estavam reunidos como ora nós temos. Ora, você pega a sua Bíblia, um único livro, e lá dentro tem uma composição de 66 livros, em 2 testamentos distintos, distribuídos em 1.189 capítulos e 31.173 versículos, uma composição linda e bela. Todavia, nem sempre foi assim. O que a gente precisa entender é que isso só foi possível através da invenção do papel, que foi desenvolvido pelos chineses. É isso mesmo, papel desenvolvido pelos chineses é que tornou o compilamento, é que tornou o agrupamento desses livros da forma como nós temos hoje. Aliás, a primeira Bíblia impressa, ela foi impressa em torno de 1450 da nossa presente era, pelo um escritor em Paris, chamado de Gutenberg. Quem aqui já não ouviu falar sobre a Bíblia de Gutenberg? É isso mesmo. É a primeira Bíblia no formato impresso que nós temos dentro dessa nova roupagem de agrupamento de materiais, né, dado a invenção do papel pelos chineses. Esse é um dado extremamente importante. Com a invenção do papel, o termo biblos, ele vai dar origem ao termo livro, que nós comumente conhecemos, como se vê em biblioteca, né, coleção de livros, bibliografia, bibliógrafo, colecionador de livros, né? É bom nós entendermos também que a primeira pessoa
a dirigir-se ao texto sagrado, os manuscritos, e referia a ele como Bíblia, foi João Crisóstomo. Quem foi João Crisóstomo? Um grande reformador e patriarca de Constantinopla. No finalzinho do quarto século para o quinto século, João Crisóstomo, um grande orador, um exímio expoente de Bíblia Sagrada, é conhecido pelo seu bibliógrafo como Boca de Ouro. É, sem sombra de dúvida, um dos homens mais eruditos que dominava a arte da erudição e da oratória no século IV e no século V. A Bíblia Sagrada ela foi escrita por cerca de 40 homens, mais ou menos 40 homens. Tem alguns livros em que eles são tidos como anônimos e até hoje nós não conseguimos precisar a sua autoria. Por exemplo, a Epístola aos Hebreus. Há muitas cogitações sobre quem seria o seu escritor. Uns dizem Paulo, outros dizem Apolo, outros até citam Barnabé e outros até diziam que seria Atanásio, um dos pais da igreja, bem influente e também extremamente erudito na arte da escrita. O texto sagrado, esses 66 livros, foi escrito no período de 1600 anos, iniciando com Moisés nas Campinas do Jordão e terminando com João em sua visão maravilhosa ali na ilha de Patmos. Dentro desses 1600 anos foram então elaborados, construídos esses 66 livros que foram escritos em 3 continentes distintos, em 3 idiomas também distintos. O Antigo Testamento densamente escrito em grego, com algumas porções no aramaico. O Novo Testamento escrito no grego, o grego koiné, o grego utilizado pelos mercadores, era o grego comum da época, e com algumas pequenas porções também em latim. Então, esta é a composição da Bíblia Sagrada. Esses homens, homens das mais variáveis ocupações. Dentre esses mais de 40 homens, tínhamos fazendeiros, tínhamos boiadeiros, tínhamos monarcas, tínhamos eruditos, tínhamos teólogos, pescadores, homens rude como o boiadeiro Amós, mas homens de um linguajar mais refinado e apurado, como era Isaías, o estadista Isaías, de um hebraico mais polido, mais rico, certamente um profeta palaciano de uma educação nobre, totalmente diferente da educação e do status quo, a vivência de cultura, a vivência cultural e social do profeta Amós. É só para vocês entenderem que, em meio a essa mais variada escala de ocupações, mas nós temos um texto harmônico e que deste texto nós temos 2 características distinguíveis do texto sagrado, que é a harmonia e a unidade. É incrível essas 2 características, dado as mais diferentes ocupações e circunstâncias, não apenas ocupações, não apenas formação cultural, mas circunstâncias em que esses livros foram escritos. Alguns livros, algumas cartas do apóstolo Paulo foram escritos na presença de alguns irmãos e um transbordar de gozo e de alegria. Outras cartas foram escritas na prisão. Mas se nós entendermos o bojo completo, você vai ver a perfeita harmonia entre um escrito e entre o outro escrito. Alguns escritos se deram dentro de um palácio sobre o toque de um instrumento musical. Outros livros já se deram sobre a perseguição, a exemplo, alguns escritos de Davi, certamente, quando era perseguido pelo tão terrível monarca Saul, o invejoso Saul. Então, dada as ocupações distintas, dado as circunstâncias totalmente antagônicas, mas nós temos um texto que respeita uma coesão, uma cadência, uma unidade, uma harmonia. Glória a Deus pela Bíblia Sagrada, o texto que nós temos em mãos. Nós precisamos entender também que o texto sagrado é a revelação de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, o texto que nós temos, nós entendemos que é o texto autoritativo.
é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o maior legado outorgado de Deus para com a humanidade. Meus amados, esse aqui é um breve relato do texto sagrado. Que Deus possa estar abençoando vocês de uma forma poderosa. Então nós iremos nos ver na próxima aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. INTEP, comunicando excelência à sua vocação.